Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Esse texto eu considero que é famoso, essa história, que está escrito aqui em Marcos capítulo 5. Eu li do verso 24 ao 34. E é interessante, podemos dar aqui um título: o lugar da fé persistente. O lugar da fé persistente. Quantas pessoas não são persistentes? Elas não têm paciência de esperar. Elas não persistem, desistem fácil e não perseveram. Às vezes temos comportamento como aquela pessoa que começa uma coisa e para, começa e para, começa e para e nunca termina aquela construção. Então muitas pessoas, diante de uma situação, elas se entregam ao problema. Existem pessoas que talvez estão com as suas emoções um pouco abaladas e quando é na área de problemas de doença, por exemplo, às vezes acusa ali um diagnóstico e o médico conta ali o que aconteceu e às vezes a pessoa fica abatida, às vezes há um impacto ali com aquela notícia. Mas eu quero encorajar a sua fé, caso você esteja passando por isso, a entender que Jesus pode mudar esse quadro. Ele pode mudar totalmente. Então estamos aqui para encorajar a sua fé, motivar você, inspirar você a crer que Deus pode mudar essa situação. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus chamado Jeová Rafá, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Então canalize essa fé hoje para os milagres, para a sua saúde física e emocional. Mas você pode canalizar a fé também para outras áreas da sua vida que também é necessário ter fé, acreditar. Você que está me acompanhando na íntegra da programação, você ouviu uma oração. Eu orei com fé. Eu pedi tendo fé que Deus vai ouvir o meu clamor junto com vocês, que oraram comigo, confiantes, não é? Porque aquilo que a gente pede, se está em conformidade com a vontade de Deus, vai acontecer, mas é uma questão de fé. Então você precisa, a gente vem falando, né, sempre, né, sobre a importância da fé. Não tem como pregar uma palavra de Deus se não tiver fé na própria palavra de Deus. É muito importante isso aqui. Então, você precisa se cuidar um pouco mais. Eu percebo que muitas pessoas não se cuidam espiritualmente falando. Em que sentido? Elas ficam ouvindo um monte de bobagem por aí, elas ficam ouvindo um monte de notícia ruim, notícias negativas, e elas
elas esquecem das promessas de Deus. O que tem de filhos e filhas de Deus que estão perdidos no espaço, estão assim, totalmente fora do propósito de Deus. Por quê? Porque eles não se apegam às promessas de Deus, à palavra de Deus. Eu venho falando aqui incansavelmente, e Deus que diz isso para nós, Ele diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então muita gente fica dando ouvido para um monte de coisa, sabe? Hoje está uma onda, hoje com a informação rápida, né? Hoje WhatsApp, né? Às vezes tem pessoas que ela recebe um monte de notícia, de tragédia, de isso, daquilo, e às vezes aconteceu de fato. E hoje viraliza essas coisas ruins, né? E às vezes não traz benefício nenhum. Você só fica sabendo que aconteceu um problema, mas aquilo ali não te alertou em alguma outra coisa. Então tem pessoas que até pelo WhatsApp ela só passa notícia ruim, ela só manda notícia ruim. Acontece uma tragédia, daqui a pouco ela vai ser contratada para trabalhar em rádio ou TV, que tem esses programas aí que dá só notícia ruim, né? Muita informação negativa. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai fechar os olhos e ignorar as coisas. Eu estou dizendo que você é o resultado daquilo que você come, daquilo que você ouve, daquilo que você assiste. Porque se a pessoa não tem uma estrutura boa, espiritual e até emocional, esses lixos vai contaminar você. Aí por isso que a tua vida não vai para frente. Por isso que você está sempre, uma hora está animado, outra hora está desanimado, não tem consistência, não tem um nível legal, né, de fé realmente. E quando eu falei dos dias proféticos, Deus foi bem claro comigo, que isso era para mim e para que eu passasse para aqueles que nos acompanham. Justamente dizendo 40 dias proféticos, Deus começaria a falar coisas que talvez a gente até sabe, mas estamos adormecidos. Está cheio de gente acordada, mas estão adormecidas espiritualmente. Estão mornas espiritualmente. Estão apáticas espiritualmente. Estão doentes espiritualmente. E a voz profética está falando aqui nesses dias proféticos para que haja esse despertamento. E é com oração, mas é com ensinamento da palavra. Para que haja esse despertamento espiritual. Para que haja um crescimento espiritual. E sabemos andar nessa vida. A vida é maravilhosa. Deus criou tudo perfeito. Então nós temos que compreender que nós temos essa conexão com o Criador. Nós não podemos perder essa conexão com o Criador, ou na linguagem bíblica, a nossa comunhão com Deus, a nossa aliança. Uma das músicas falou: eu tenho uma aliança com Deus. Então quem tem uma aliança com Deus não será derrotado. Passa por problemas, mas vai ter vitória. Vai ter vitória em nome de Jesus. Compreenda isso. Compreenda isso. Isso é importante você compreender e entender. Seja um pouco mais exigente com você mesmo. Em que sentido? Escolha aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Nem tudo que acontece eu preciso saber. Eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Eu não sou Deus, não é certo? Então tem coisas que você não precisa se envolver. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida, cuidar do seu lar, da sua casa, da sua família. Entende? Então, compreenda, precisamos ter uma fé persistente. E o texto que eu li, essa passagem, relata justamente a narrativa de uma mulher desesperada. Ela estava desesperada, cuja cura foi resultado de grande e perseverante fé. Ela foi perseverante. Você ouviu a leitura bíblica? É um texto que eu considero que é conhecido da maioria dos cristãos. Ela teve aqui perseverança. E o resultado foi a sua grande perseverança. Pela parte física e emocional dela, ela estava sem forças. Aqui consta que ela havia investido com os médicos da época. Está escrito aqui. E que havia padecido por muito. E havia padecido muito, com muitos médicos. Então ela procurou a medicina, ela procurou os médicos. E diz aqui, ela gastou tudo que tinha para procurar a sua cura, para receber a cura através dos médicos.
mas nesse caso, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior. Ela fez o que todo mundo precisa fazer, procurar médico, fazer exame, fazer essas coisas. E ela fez na época. Mas só que ela fez, só que não resolveu o problema. A situação piorou, é o que está escrito aqui na Bíblia. Está bem claro, antes, indo a pior. Estava só piorando, piorando, piorando. Quem sabe, querido e querida, em alguma área da tua vida parece que está piorando. Não é? Você está sentindo algo. Mas essa palavra profética de hoje é para quebrar esse ciclo agora, em nome de Jesus. Se você crê, estou falando aqui para quem crê. Isso só funciona para quem crê, para quem acredita, para quem recebe a revelação no seu espírito. Se você quer realmente navegar na fé, você não pode entender a palavra só intelectualmente, mas a palavra de Deus ela é espiritual. Você tem que entender pelo Espírito. Deus é Espírito, Ele fala no nosso Espírito, Ele nos revela no Espírito. Entendeu? E milagres acontecem, não é por cálculo humano. Milagres, não tem como explicar. Você não explica Deus. Você não consegue explicar Deus. O dia que alguém explicar Deus, então não é esse Deus que eu estou falando, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, está vendo tudo, controla tudo, sabe de tudo. Então não tem como nós sabermos tudo de Deus, é impossível. Porque o nosso Deus, Ele fala, Ele se revela a nós através da sua palavra, Ele tem aqui as suas promessas, por isso que andamos com fé. Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele está comigo. Eu não estou vendo, mas Ele existe. E Ele recompensa os que confiam nele e que têm fé nele. Entende? Então, meu amado, essa palavra é para dizer para você o seguinte: é para você ser restaurado hoje. É para você ser curado hoje. Porque o ensinamento genuíno da palavra da fé cura as pessoas. Entenda isso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz milagres. Mas você não pode se entregar à incredulidade, à descrença. Eu sei, eu sou humano igual você. Não sou anjo, não sou super-homem, não. Sou limitado como ser humano. Mas entenda uma coisa, compreenda. Eu sei que às vezes há momentos na vida que acontecem umas coisas na vida da gente que parece que está tudo travado. Parece que, sabe quando parece que foi escolhido algo e você foi o contemplado para coisa parece que não está andando, não está evoluindo. Em alguma área da tua vida o negócio não vai. Várias parece que está contaminando algumas coisas, mas está na hora da mudança. E se você acha que chegou no fundo do poço, então você chegou num lugar bom, sabe por quê? Agora não vai mais para o fundo, agora você vai se levantar, agora você vai se erguer, agora você vai sair dessa situação e você vai sair mais forte, você vai sair animado, porque Deus vai dar essa força para você vencer. Entenda isso, compreende? Entenda. Conta-se uma historinha de um cavalo. Ele caiu num buraco, tipo num poço. Não tinha água naquele poço, mas ele caiu. E de repente, os proprietários, o pessoal pensou, bom, agora não tem jeito, vou tirar o cavalo. E ele certamente se machucou, nós vamos ter que sacrificá-lo, então vamos fazer o seguinte, então vamos começar a jogar terra. Pelo menos, porque era muito fundo. E diz essa historinha ou essa ilustração que seja, que assim foram jogando terra. Foram jogando. E ali passando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, eles foram jogando. De repente começaram a ver que o cavalo estava subindo. Por quê? Porque o pessoal jogava terra e ele conseguia ali chacoalhar, se mexer e pisar ali, e com isso ele foi subindo. É interessante isso aqui. Vamos trazer para a nossa vida. Às vezes, alguém pensa, esse acabou, esse não tem mais jeito. Estão jogando terra, mas não é para te enterrar, para acabar. Não tem mais jeito, né?
E você está sobrevivendo, e Deus está te levantando, Deus está te renovando, Deus está te fortalecendo, porque você está mexendo pela fé, e não pela razão, não pela lógica, mas é na fé. E você está ressurgindo. Deus faz isso com quem acredita nele. Deus faz isso com quem sabe reagir diante de um problema. Então, meu amado, pense nisso. Pense nisso. Conta-se também uma outra historinha, eu falo historinha no diminutivo, né? Pode ser uma ilustração, né? Conta-se que colocaram 2 sapos dentro de um recipiente e começaram ali a colocar água e foi esquentando aquela água, 2 sapos. De repente, um sapo morreu e o outro sobreviveu. Aí foram descobrir por que um morreu e o outro não morreu, o outro sobreviveu. Sabe por quê? O que sobreviveu é porque ele era surdo. Ele não ficava ouvindo os gritos do povo. É uma ilustração simples. E o que estava ouvindo morreu. Então tem coisa na vida da gente que você tem que tapar os seus ouvidos. Porque vai ter vozes falando, você não vai vencer, você não vai conseguir. E poderá ter outras vozes dizendo, não, você consegue, vai dar certo. Que voz você está ouvindo? Pense nisso. São pequenas ilustrações simples, mas que pode dar uma lição de vida para a gente. Você está ouvindo o quê? Você tem amizades com pessoas? Você está ajudando essas pessoas estão te contaminando? Pense nisso. Essa mulher aqui, como eu li toda a história, eu não vou ficar falando detalhe por detalhe, mas estamos tirando aqui algumas experiências dessa senhora aqui, que estava numa situação muito complicada e a medicina não resolveu o seu problema. E ela estava fraca, debilitada, ela tinha essa hemorragia, então ela estava fraca. E naquela época, num contexto da época lá, uma pessoa dessa, com esse problema, ficava até com vergonha de estar no meio de pessoas. Talvez teria que ficar até um pouco fora, né? Mas a Bíblia diz que ela seguia uma grande multidão e tinha muita gente apertando Jesus, muitas pessoas próximas. Mas a mulher que sofria há 12 anos, ela falou, pera lá, eu vou dar um jeito. Se eu apenas conseguir tocar nas vestimentas dele, nas orlas das suas vestes, eu vou ser curada. Então ela colocou isso na sua cabeça. Não, se eu chegar lá, eu vou tocar, eu vou ser abençoada. Então ela está te ensinando, ela está me ensinando a ter um lugar da fé persistente. Ela diz, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E interessante, Jesus não a repreendeu. Jesus não a repreendeu, mas adiou sua missão para ir à casa de Jairo. Ele estava tendo um chamado. Eu não vou entrar na história de Jairo, mas é um outro homem aqui que foi buscar socorro em Jesus, e Jesus estava a caminho da casa, mas ele deu essa pausa para atender esta pessoa. Só que na realidade ele pausou, mas foi a mulher que foi ao encontro de Jesus. Então aprenda isso aqui. Seja um pouco mais perseverante, seja persistente naquilo que você precisa persistir. Então Jesus fez maravilhas. E você nota aqui que tudo que Jesus fez, e todos que foram abençoados por Jesus, sempre lhe dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então você tem que compreender, meu amado, que você precisa de fé. Você precisa investir mais na sua fé. E fé tem que ter ação, fé tem que ter atitude. Só dizer que tem fé não é suficiente. Você tem que ter um movimento, você tem que ter uma ação. E com essa ação, não diz uma frase que diz assim, toda ação tem uma reação. Então você tem que agir na fé, confiar, acreditar. Tudo é possível que crer. Está escrito aqui em Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então eu quero encerrar dando um decreto espiritual na sua vida, para você que crê. Isso aqui só funciona para quem crê, para quem acredita. Em nome de Jesus, damos um decreto nesse 30º dia.
que uma bênção está dentro de você já está pronta. Creia, uma porta vai se abrir. Algo bom vai acontecer para você hoje, algo extraordinário. Você já está curado, você já está abençoado. Quando eu estava aqui orando, Deus já estava agindo. Agora você está ouvindo a palavra gera fé. A palavra gera fé. Se alguém que está próximo de você, ou que vem te visitar, ou pessoas da família, amigos, que começam a ter um discurso negativo, de colocar medo, escute, mas seja mais polido. Você tem que filtrar tudo que você ouve. Eu faço assim. Eu já tive experiências, sem dar nomes aqui, de estar num grupo de pessoas de fé, de 10 pessoas, eu estava no meio das 10, e num lugar que é de falar de fé. Eu quietinho, ouvindo, um falava uma coisa, outro falava outra coisa. Eu fui ouvindo todos eles, assim, cada um falando, a gente escutando ali e tal. Mas eu fui me dando um sentimento ruim, assim. Na hora eu falei com Deus, Deus, eu vou sair daqui. Eu vou sair dessa panelinha aqui, que está muito negativa essa aqui. E tudo pessoas de fé. Ali não tinha nenhum incrédulo. E Deus agiu. Eu já orei. E Deus agiu. E Deus operou maravilhas. Então, meu amado, veja. Às vezes você está num ambiente tóxico, que às vezes não dá para você sair. Mas então, tenha prudência naquilo que você ouve. Creia na palavra. E o que as pessoas dizem, se não estiver de acordo com a palavra, ignora, deleta. E que Deus te ilumine e te abençoe em nome de Jesus. E tenha um dia de excelência. E permitindo Deus, voltamos amanhã em nome de Jesus. Um abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.